Boa noite, queridos internautas. Sejam muito bem-vindos para mais esta doutrinária de sexta-feira, promovida pela nossa Sociedade Espírita Allan Kardec. Como sempre, nós convidamos a todos que conheçam, participem das nossas outras atividades na casa. Temos nas terças-feiras o estudo do Livro dos Espíritos, às 17h15, no modo presencial. Aos domingos, às 10 horas, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no modo presencial e online. Temos também, nas terças-feiras, às 18h45, as nossas preces e radiações no formato online e presencial. Informamos que ainda estamos disponibilizando vagas para as inscrições do estudo da doutrina espírita para os iniciantes, que nós denominamos a inscrição, se encontra nos formulários disponibilizados no nosso site, SEAC-POA, e no Facebook. Temos, então, esse curso, ele vai estar sendo disponibilizado no período da tarde, nas terças-feiras, e no período da noite, nas segundas-feiras. Temos um recado muito especial dos nossos evangelizadores. Eles estão aguardando a todos os jovens, crianças e jovens de 2 anos a 21 anos, com muita alegria, com muita festa, todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã. Não percam. Então, queridos, a semana passada nós já anunciamos e nas redes sociais, a Federação Espírita, bem como a Federação, a FEB, tem anunciado os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que se completará agora no mês de abril. Então, em comemoração a esse importante livro, nós estamos um pouquinho antes de iniciar a nossa exposição doutrinária, falar um pouquinho sobre ele. Já falamos semana passada que o Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Semana passada nós falamos, trouxemos de obras póstumas uma mensagem ditada por um espírito para Allan Kardec. Nós lemos um trecho dessa mensagem, onde Allan Kardec faz uma pergunta. Ele se recolhe no litoral e ali para exclusivamente de uma forma solitária, necessitando ali de silêncio, para a elaboração dessa obra. Então, ele faz uma pergunta a um espírito do que ele pensa sobre essa obra. Então, nós já lemos uma parte e, dando prosseguimento à resposta, vejam o que ele diz a Allan Kardec. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é mostrado a todos, onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques.
sugerimos que façam a leitura de toda a obra, Obras Póstumas, onde Kardec, são apontamentos de Kardec antes do seu desencarne e que depois foram publicadas, que nós vamos, então, conhecer melhor a história, como Kardec desenvolveu todo o trabalho, enfim. E a partir da próxima sexta-feira, nós vamos fazer uma viagem na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agora nos recolher na nossa intimidade, com as mentes interconectadas, num único pensamento e sentimento, buscando dentro de nós aquilo que temos de melhor. E dessa forma, contribuindo para que esse grande campo magnético que se forma nesse instante possam transitar forças espirituais poderosas. Senhor Jesus, rogamos ao teu coração amigo que nos envolva nesse momento, pacificando-nos, fortalecendo-nos na nossa vontade de servir no bem. E que seja esse encontro, essa exposição doutrinária exitosa aos nossos corações, às nossas mentes. E com o amparo e inspiração dos espíritos benfeitores, nós iniciamos o trabalho dessa noite. Hoje, a nossa Ana Lúcia Boécio, ela está vinculada à nossa casa, ela então vai desenvolver o tema murmurações. Olá a todos, graças a Deus tivemos hoje a vontade de fazer uma pausa nas nossas atividades comuns do dia e dedicarmos alguns minutos para a reflexão, a leitura, a meditação e a prece. Esses minutos, esses momentos são sagrados para nós. Eles nos ajudam a olhar para a vida, para as nossas situações de vida, por um prisma completamente diferente. E para hoje, o tema da nossa reflexão é murmurações. É uma mensagem que está no livro Pão Nosso, de Emmanuel, capítulo 75, e ele está baseado no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. E bem no início deste capítulo, no Evangelho, Kardec analisa esse princípio e ele começa nos dizendo algo que nós conhecemos. Ele diz que a incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Então, aqui ele já nos traz uma questão que não se restringiu a 2000 anos atrás, quando Cristo chega ao planeta, não se resume também ao século XIX, quando Kardec faz esse comentário. É uma experiência que, com certeza, todos nós já, ou a grande maioria de nós, já presenciou, que é a zombaria. E a zombaria que vem, muitas vezes, como neste caso, da ignorância. Porque não compreender é ser ignorante. E a compreensão, ela não é meramente cognitiva, não é algo, um exercício puramente cerebral. A compreensão é um exercício também da alma, porque ela, do espírito, porque ela acontece em diferentes níveis. E essa compreensão que nos desperta para uma dimensão mais profunda da vida, ela sempre passa pelo coração. Então, podemos dizer que Kardec
não é, estava falando dessa incapacidade que os homens na época do Cristo tinham para compreender a profundidade dos seus ensinamentos. E ele nos diz, por pobres de espírito, Jesus não entende aqueles que são carentes de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. E aqui nós temos também uma questão importante, que é uma armadilha para nós. Muitas vezes nós confundimos humildade com complexo de inferioridade. E quando Jesus e Kardec também retoma esse princípio, ele está nos falando da humildade da alma que mantém a sua dignidade. Ela apenas não pressupõe ser melhor, mais importante ou superior a alguém. E por que isso é tão importante para nós? A ideia é nós refletirmos um pouco sobre isso, trazendo esse princípio de bem-aventurados os pobres de espírito para a dimensão atual. E aí a pergunta vem, mas o que isso tem a ver com murmurações? Paulo, na sua epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14, ele diz: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, sem reclamações, nem brigas. E quantos de nós pode dizer que tem passado pela vida sem murmurações ou algum tipo de contenda, algum tipo de briga? E a grande questão é de onde vêm as murmurações e as brigas. Elas vêm do desrespeito ao princípio do bem-aventurados os pobres de espírito. Porque as nossas murmurações e as nossas contendas, elas nascem, na verdade, do nosso orgulho. E ele nos diz que nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. Então vocês vejam que está tudo muito interligado, porque o Cristo tinha um pensamento que hoje se chama de sistêmico, que entende que todas as partes da vida do ser humano, das suas relações com o outro, com o mundo e o próprio corpo, estão todos interligados e afetando uns aos outros. Então, aqui ele já nos traz uma informação, porque para muitos de nós é uma novidade, que é o fato de que é muito difícil, ele nos diz, é raro uma contenda, uma briga na rua, dentro de casa, com os familiares, no trabalho. É muito raro que antes de nós chegarmos nessa situação de uma contenda propriamente dita, não tenha havido antes muitas reclamações, as nossas murmurações. Que murmurações são essas? De insatisfação. Porque entendemos que merecemos, que precisamos de muito mais do que estamos tendo ou sendo neste momento. E ele nos diz que é hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra. É um hábito antigo, ele nos diz. E nós não podemos, infelizmente, contrariá-lo, afirmando que esses hábitos estão superados em nós. Alguns de nós estão conseguindo trabalhar com consciência,
contra esse vício da reclamação, o vício da insatisfação, o vício de apontar constantemente tudo que está errado. E nós fazemos isso com relação ao mundo, com relação aos países, aos estados, às cidades, nós fazemos isso com relação a todas as dimensões da nossa vida. E aí tem uma outra coisa importante. Quando nós estamos muito reclamões de tudo que está fora de nós, é porque algo em nós, lá dentro, muito provavelmente no nosso inconsciente, está insatisfeito também, está doendo também. E ele diz: e nessas palestras da sombra, o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia, em geral muito deboche, muito deboche. E ele diz: quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame. O que está acontecendo em mim que está me deixando tão queixosa? De modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Enfermidade das murmurações. E essas murmurações sempre passam por uma outra enfermidade, o nosso orgulho. E o que é o orgulho na prática? Tem o valor moral de nós nos considerarmos superiores, mas, na prática, o orgulho é quando nós, em todos os níveis da vida, decidimos ocupar um espaço maior do que nos cabe. E esse espaço pode ter muitos âmbitos, muitas dimensões. E eu coloco a minha necessidade acima da necessidade e do direito do outro. E aí nós temos um outro ponto que se interliga: o egoísmo. Orgulho e egoísmo andam juntos e são doenças da nossa alma. A doutrina espírita mesmo nos diz que não existem doenças, existem doentes. Por quê? Porque tudo que se manifesta no corpo é consequência de algo em nós, no nível da alma, no nível espiritual, e que sempre vai passar pelo nosso egoísmo e pelo nosso orgulho. E aí, então, eu vou ferir um outro princípio, que é o de não fazer aos outros aquilo que eu não quero que façam para mim. E quando eu firo esse princípio, eu gero doença. E ela começa na alma, ela começa no nível do coração espiritual, no nível da energia. E ele diz: os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. E aí, nós podemos fazer uma referência direta com o nosso corpo. Porque quando a coisa, as nossas questões chegam na dimensão do corpo, em algum momento nós despertamos. E eu trouxe aqui o pensamento de um cientista brasileiro chamado Antônio Nobre. Ele é um biólogo, um ecologista, e ele nos traz algumas informações que são, eu diria, para alguns surpreendentes, eu diria para mim,
emocionantes, porque ele faz uma relação entre o corpo físico, a natureza como um todo e os universos como um todo. E ele diz que na natureza, apesar da sua complexidade, e aí ele está falando no sentido amplo, ecológico, planetário, das galáxias, dos sistemas, mas também no nível corporal. Ele diz que existe uma propriedade emergente, ou seja, aquilo que é a marca mais forte do funcionamento da natureza, inclusive das nossas células, que é a simplicidade, apesar da complexidade. E ele explica por quê. Então ele começa a nos trazer várias informações, quantidades de células, as relações entre as células, proteínas, trilhões, e por aí vai, e os genes, e a questão das proteínas, que elas ainda estão sendo descobertas, surgindo cada vez mais, e tudo isso para nos dizer uma coisa, que o corpo humano, ele tem uma magnitude tamanha, que corresponde às dimensões com as quais os astrônomos lidam quando estão usando, estudando, pesquisando sistemas solares, sistemas planetários, galáxias e por aí afora. Tudo o que acontece no macrosistema da natureza acontece no microsistema corporal. E ele diz que o ser humano é um sistema ambulante de galáxias celulares, da mesma forma que o nosso sistema solar. E um detalhe importante, que para nós o sistema solar é grande, mas os cientistas já provam que o sistema solar é um dos menores que existe e não é mais nem no universo, mas nos universos. Isso é informação científica. E aí vem a pergunta, mas o que isso tem a ver com murmurações, com bem-aventurados os pobres de espírito? Ele nos explica. Ele diz que essa galáxia, a nossa galáxia corporal interna, ela funciona exatamente como todos os macrosistemas, de uma maneira cooperativa absoluta. Porque se alguma célula do corpo resolver não colaborar mais, isso tem um nome. Quando a célula não colabora mais. E ele nos diz uma coisa importante. Todas as células, elas são completas no seu genoma, mas nenhuma delas atua em total capacidade. Ela atua apenas o suficiente para contribuir com todo o conjunto celular. Então, a nossa saúde e o nosso equilíbrio vem disso, do fato dessa célula não querer atuar, agir, usando mais da sua capacidade do que ela deve fazer. Quando ela faz isso, porque quando ela quer fazer mais, se multiplicar mais, ela quebra o sistema, a harmonia da cooperação, isso se chama câncer. É assim que acontece nas células corporais. E ele diz, porque se torna um tumor. A célula que não quer cumprir a sua função no sistema harmoniosamente, respeitosamente a todas as outras células, adoece, vira tumor. E ele diz, porque cada célula, como eu falei antes, tem um genoma completo, mas elas atuam dentro de um nicho muito prescrito para o benefício de todos. E ele define essa rebeldia da célula que acaba se danificando como egoísta. Se uma célula se torna egoísta, isso no âmbito do nosso corpo, e quer crescer e se multiplicar mais,
aí é acionado um outro sistema, o sistema imune, que atua como polícia dentro do nosso corpo. E quando ele está forte, ele atua como polícia anti-egoísmo, contra o egoísmo. Então, essas polícias, elas viram uma chave na célula e ela acaba morrendo. Isso tudo para dizer que a regra natural do sistema imune, do sistema do nosso corpo, é tolerância zero com o egoísmo. Isso é a ciência traduzindo o amar ao próximo como a si mesmo e traduzindo bem-aventurados os pobres de espírito. A célula não se sente vítima porque ela não é a que brilha mais no conjunto. Se ela fizer isso, ela está fazendo isso porque está sendo egoísta e eu diria até orgulhosa. Ela quer aparecer mais do que as outras células. E com isso, ela acaba gerando grandes desequilíbrios. E ele diz, quando o sistema corporal está saudável, ele é amor incondicional. Porque o amor, também no nível da natureza, é a maior força que existe no universo. Isso, Antônio Nobre, ele tem um canal no YouTube, se tiverem interesse, vale a pena ler e ouvir. E aí nós voltamos para o que nós estávamos lendo de Emmanuel, quando ele diz que os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, a atividade justa, ela implica sempre a consciência do outro, o espaço do outro, o direito do outro, o respeito sagrado que o amor imprime em todas as relações. Agora imaginem que se é assim no corpo, como não será nas dimensões do espírito, sobretudo nós, espíritos encarnados. E ele diz, é indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas. Essas reclamações, essa insatisfação constante, o nosso egoísmo e o nosso orgulho, eles são acumuladores de energias destrutivas para a nossa mente, para as nossas emoções e para o nosso corpo também. Porque, de maneira geral, a sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. Ele diz, é fácil identificar esses acumuladores de energias destrutivas. Para eles, tudo está errado. Nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma e pessoa alguma também. Porque nós vemos que nas relações familiares, que são o coração da nossa alma, da nossa vida, nós temos essas atitudes, essa postura também. Começamos, às vezes, reclamando de coisas que estão fora do sistema social, das questões profissionais, das questões que envolvem dinheiro, política, mas raramente essas nossas murmurações, que são esses acumuladores de energias destrutivas, eles se restringem ao que está fora. Na verdade, eles estão manifestando, na grande maioria das vezes, algo que está dentro do sujeito. E se está dentro de nós, está se manifestando também para os ouvidos e os corações generosos, pacientes, piedosos, dentro dos nossos núcleos familiares e de mais proximidade afetiva. Seu verbo é irritação permanente, suas observações são injustas,
e desanima. Então, qual é a mensagem de Emmanuel? É para nós ignorarmos as injustiças sociais? Com certeza não. Mas é compreendermos. Somos espíritos em processo de evolução. Estamos aqui numa condição não de castigo, mas numa condição de aprendizado. A Terra é, sim, uma grande escola para todos nós, em todas as posições. E em todas as posições, porque somos seres em processo de crescimento. Crescimento do quê? Da consciência. Porque quanto mais nós ampliamos a consciência, mais estaremos manifestando amor. Esse filósofo contemporâneo, que eu pessoalmente gosto muito, Luc Ferry, ele vai justamente dizer, um livro que eu já citei outras vezes, acredito, se chama Aprendendo a Viver, é um livro sobre filosofia, mas ele faz um apanhado histórico da filosofia, como ela nasce, a filosofia secular, que é desligada, desconectada das religiões, que era o conceito grego, e ele vai dizer uma coisa que eu nunca esqueci. Ele diz: o Cristo inaugurou o amor na Terra. A própria palavra amor foi inaugurada pelo Cristo. Nós somos seres de milhões de anos, como humanos. E a ciência hoje não é a filosofia ou as correntes espiritualistas, a antropologia, ela vai dizer que existem 8 grandes dimensões de humanidade. É lá na última, na oitava, que nós nos tornamos verdadeiramente humanos. Segundo a antropologia contemporânea, nós ainda não somos plenamente humanos. Por quê? Porque funcionamos muitas vezes a partir do instinto, muitas vezes a partir de sensações, e algumas vezes, alguns de nós, a partir do sentimento. E dentro do sentimento, dessas 3 grandes categorias, o sentimento tem muitos níveis. O último nível é o amor. O Evangelho mesmo nos diz: a expressão suprema do sentimento é o amor. E ele não nos chega de modo absoluto. Ele vai chegando aos poucos, a cada passo que nós vamos dando no nosso aprendizado, na nossa relação com o outro. Então, ser pobre de espírito é, em primeiro lugar, ter consciência que, por mais que nós saibamos mais do que algumas pessoas, essas pessoas sabem outras coisas que nós não sabemos. Porque todo o nosso saber ainda é profundamente relativo. Não apenas aos outros, mas a nós mesmos e à vida. Então, alguns de nós temos alguns ditos populares, como nasci assim, vou morrer assim. Cuidado, não é para isso que nascemos. Nós nascemos para mudar e, sobretudo, estando atentos às nossas murmurações e às nossas contendas. Hoje, eu, adulta, ainda reclamo e brigo como eu brigava na infância ou na adolescência. Isso é um referencial, é um parâmetro, sinal de que eu não estou compreendendo nada, que eu não ampliei a minha capacidade de compreensão. Lembrando que capacidade de compreensão é amor. É um pouquinho, é um fragmento de amor que nós já estamos abrindo. É uma célula espiritual que nós já estamos começando a abrir, uma microcélula. E o mais importante é que todas, usando a linguagem das células, todas as células espirituais que nós conseguimos abrir, explodir, ela nunca mais se fecha, ela nos modifica. E ele então nos diz: lutemos
quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Porque ainda somos muito mais comandados pela nossa mente do que pela nossa emoção, pelo nosso coração. Então, Emmanuel nos diz, precisamos lutar com o máximo das nossas forças contra esses vícios mentais, porque por trás do egoísmo e do orgulho, não é que sejamos maus, como diz João, não é? Se referindo a alguém que estava com enfim, que teve uma atitude de violência e aí estavam querendo que ele condenasse, não é? Criticasse aquela pessoa, e ele disse: "Tende piedade, meus irmãos, eles não são maus, eles apenas não têm visto a Deus." O que é ver a Deus? Deus não é um velhinho que está lá em cima no céu. Jesus já nos disse: sois todos deuses. Deus tem uma dimensão que está em nós, porque somos filhos de Deus. Portanto, a nossa dimensão profunda, verdadeira, é divina. E nós, a cada encarnação, temos a tarefa, essa é a nossa missão, de caminhar para dentro de nós, para compreendermos, encontrarmos um pouco da nossa dimensão divina. Esse caminho é longo, trilhões de anos, muito provavelmente. Alguns conseguem fazer alguns saltos quânticos de uma encarnação para outra, mas a maioria de nós não consegue. A maioria de nós consegue perdoar alguém mais próximo, consegue parar de reclamar, consegue fazer algumas mudanças, mas por mais que nós façamos, temos que lembrar por que precisamos tanto pulsar na cooperação. Por quê? Porque a cooperação é a lei do amor. E a cooperação pressupõe a consciência do outro, de tudo que está em meu lugar, uma consciência sistêmica, porque o amor é sistêmico. E ele diz: confiando em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento da paz e da alegria. A psicologia psicossomática, que surge na segunda metade do século XX, o que é? É justamente um campo da psicologia que vai estudar a relação entre doença e emoção, e a psique. Então, se nós estamos muito doentes, ou sempre com alguma doencinha, é hora de invertermos a direção dos nossos esforços e irmos lá dentro da nossa alma nos perguntar: o que está acontecendo comigo? Conscientes de que isso não acontece porque somos maus. Acontece porque existe alguma dor em nós, alguma memória, às vezes muito antiga, que nós mentalmente decidimos esquecer. Só que, como diz uma outra cientista, que também fala muito sobre as células, ela diz: a doença é uma memória que nós decidimos esquecer, mas que o corpo não esquece, porque ele não sabe esquecer. Ele não pode esquecer. Porque se ele esquecer qual é a sua função, ele como um todo e ele também nas suas micropartes, ele gera doença, ele gera cânceres. Então, o convite é, acima de tudo, cultivar o amor, o respeito ao próximo,
o reconhecimento de que o funcionamento do indivíduo por si só é uma anomalia na natureza, porque quando ele fala o funcionamento do indivíduo, ele está falando o funcionamento egoístico, que não inclui o coletivo, que não inclui a cooperação. Ele diz, esse funcionamento é uma anomalia na natureza, e ele diz, acabou o tempo dessa forma de nós funcionarmos socialmente e também de nós funcionarmos no nível da alma, no nível do coração. E apenas para concluir, a sociologia tem identificado, né, gerações, as diferentes gerações, e tem identificado com letras, geração X, Y, Z, não é? Fala na geração alfa, que são aqueles que nasceram de 2010 até 2005, mas a que está já atuando, adulto jovem hoje, é o que eles chamam de geração Z. Então, são aquelas características, né, muito digitais, porque já nasceram. Eles têm o estudo como prioridade, e mais do que o dinheiro, do que ter coisas, eles estão focados na experiência, na qualidade de vida, e eles têm uma forte carga idealista. E o que é essa forte carga idealista? Em todos os grupos, em todas as eras, tem aqueles que, obviamente, distorcem o princípio, então não tem a ver com alienação, mas em querer funcionar num nível de cooperação. Primeira chave, as murmurações. Estamos murmurando muito? Temos que ter cuidado, porque das murmurações nós vamos para as contendas. Alguns de nós murmura e briga para fora, com os outros, com o mundo, com a sociedade. Muitos de nós brigamos para dentro. Não verbalizamos, mas somos uma fábrica dessas energias tóxicas, destrutivas. E se eu quero saber como eu estou, a chave é olhar para o meu corpo. Onde existe desarmonia corporal, existe algo em nós que não está funcionando dentro da lei do amor, que é a lei da cooperação. Como Antônio Nobre nos diz, nós somos uma microgaláxia funcionando a partir do sistema da lei suprema de cooperação. E se eu estou murmurando muito, brigando muito, é porque eu estou fora da lei de cooperação. Quando eu mudo, o corpo também muda e as minhas relações com o mundo também mudam. Bem-aventurados aqueles que têm humildade de coração. Bem-aventurados aqueles que funcionam em cooperação, considerando sempre a necessidade, o direito do outro com o qual estamos nos relacionando. Vale no micro e vale também na macroestrutura. Isso é o evangelho aplicado hoje, ligado à ciência, à filosofia e o espiritismo, como dizia Kardec, ele caminha junto com a ciência. E nós continuamos no século XXI caminhando junto com a ciência e fazendo desses diálogos uma estratégia para a tomada de consciência e para a autotransformação, porque é para isso que nascemos. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça entre todos nós, acalmando o nosso coração, a nossa mente, para que com mais tranquilidade possamos olhar
para o que está acontecendo dentro de nós e lembrando que a lei suprema da natureza, a lei suprema da vida é o amor que se manifesta sempre no respeito à lei da cooperação. Muita paz, muita esperança, muita fé e muita coragem para todos nós fazermos esse trabalho de autoescavação, encontrando onde está verdadeiramente a nossa dor, o nosso medo, que se manifesta na nossa vida como egoísmo e orgulho. Que assim seja. Assim seja, Ana. Muito obrigada. O Cristo inaugurou o amor na terra, convidando-nos ao cultivo do amor. Profundamente agradecidos pelo amparo e inspiração que recebemos da amorosa equipe espiritual, nós encerramos o nosso encontro de hoje, pedindo, Senhor Jesus, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Até a próxima semana.